Agora tá. Aline, vamos começar de novo, então, que agora eu posso falar. Estou aqui fora, não tem a TV para atrapalhar. Tá, então você começa aí e aí eu Você fala dou continuidade. do arroz, tá bom? É isso. Boa tarde, gente. Deixa a tela aparecer. Tô ouvindo aí? Não. Maísa, os slides não estão aparecendo ainda. Eita, peraí que eu tinha parado de compartilhar também, né? E agora? Agora sim, pode subir um pouquinho, então a gente começa para ficar a gravação completa. Tá. Quando nós começamos a pensar nesse projeto, né, que a proposta era preparar um projeto com o tema pandemia, que pudesse ser interdisciplinar, né, e que tivesse também como contexto uma abordagem de ensino por investigação, eu e a Aline começamos a conversar sobre o que poderia ser um tema instigante, né, para colocar nesse projeto, que pudesse abarcar as duas disciplinas, né, na área de ciências e de matemática, e agora de sociologia e português. Então, que acaba não fugindo ainda da proposta, né, eu acredito que está bem dentro do que a gente pensou. E aí nós começamos a conversar, e aí a Aline trouxe essa questão de que ela tinha ido ao supermercado, né? E aí ela estava falando sobre os valores do arroz. Depois ela comenta um pouquinho essa parte. Ao mesmo tempo, eu comecei a olhar algumas capas de revista, assim que saiu a pandemia, o que as revistas internacionais estavam publicando, né? Então, eu percebi que a maioria delas, né, saiu até um artigo em maio de 2020 sobre essas capas de revista, que estavam tratando da pandemia com diversos aspectos, né? Então, tinha algumas publicações sobre o trabalho dos profissionais da saúde, os efeitos de isolamento social, algumas, uma, por exemplo, a Elle, né, que é uma revista de moda, estava com a capa em branco, tinham vários chamamentos, assim, que instigavam, né, para que a gente pudesse ter um pouco mais de atenção para essa questão. E aí nós conversando, né, pensamos que poderia ser um contexto para a gente inserir a questão do ensino por investigação com relação a essa questão do você tem fome do quê, mas com essas imagens a princípio, né, para depois a gente chegar onde a gente gostaria de chegar, que era trabalhar esse contexto da pandemia, a relação do que você tem fome além do apetite por comida, né? Então, até a professora Cândida, na última aula, falou que a gente poderia usar o tema mesmo, né? Que alimentos, né, você tem comido? Então, a gente conversou bastante sobre essa questão e ampliou bem a nossa visão sobre o caso. Mas aí a ideia, pode subir, Maísa, essas revistas seriam uma forma de a gente trazer esse contexto, né? Por exemplo, a Marie Claire, que é uma revista de moda, pode ir subindo, e outras revistas de moda, elas estavam todas tratando dessa questão. O que a gente nota, né, o que a gente poderia colocar como proposta para tentar trazer um engajamento maior dos alunos, é pedir que eles pudessem fazer uma análise, né, dessas capas de revista agora, né, no mês de outubro ou novembro, que eu acho que novembro que a gente deve começar o projeto, e fazer um comparativo, né? E no mês de setembro, quando a gente apresentou o projeto, nós vimos que algumas revistas estavam falando sobre como estavam resolvendo, né, a pandemia, várias questões, então chamar um pouco de atenção para essa questão da publicidade. Com relação ao valor dos alimentos, Aline, você pode falar um pouquinho agora, que também ajudou a fechar um pouco o nosso contexto? Posso sim. Bom, como eu havia, né, comentado na outra reunião, houve essa alta, né, nos valores, e aí fica a questão, será que o nosso aluno, ele sabe identificar o porquê que isso está acontecendo, se realmente ele está atento a essas mudanças que estão acontecendo?
Então, eu lancei algumas hipóteses, né, para que a gente pudesse nortear, né, para onde nós vamos ir para a nossa pesquisa. Então, algumas perguntas para dar um suporte a nós. Então, quais foram os impactos da pandemia, né, de Covid-19 na área financeira do nosso país? Será que o aluno ele identifica isso? E talvez seria um ponto que ele poderia, né, ir atrás, pesquisar. Será que todos os brasileiros se sentem afetados por essa pandemia, por questões financeiras? Né? Será que eles compreendem aí esses aumentos? Será que só o arroz houve o aumento? Será que eles conseguem observar aumentos em outros alimentos? E quais foram os prejuízos, né? Então, até nós nessa semana, a Eliane mandou para nós algumas referências de revista, algumas reportagens que falam justamente disso. Será que esses alunos estão acompanhando, né? Então, são algumas perguntas que ficaram, que seria bacana na área da matemática a gente sugerir isso, né? E os impactos na área social? Também está fazendo de certa forma, estamos sendo afetados pela área social, né? Perdemos o nosso espaço de poder ir a qualquer momento livre, né? Agora nós temos que usar máscaras. Para ir ao shopping, temos novas regras, temos que passar lá pelo medidor de temperatura, álcool em gel todo tempo. Então, existiram mudanças. E como eles estão reagindo a isso, né? São perguntas que nós colocamos. Mais alguma coisa, Eliane? Acho que é isso. Na área da matemática, Sim. eu acho que é isso. Então, e o que nós gostaríamos de perceber a partir dessas questões, saber do que eles têm se alimentado, né, nesse período. Então, é mais fast food, tem muito pedido em delivery, será que as mães estão cozinhando mais? Eu até comentei, né, na última reunião que a minha filha ela faz acompanhamento com psiquiátrico, teve até uma crise de ansiedade e depressão, que piorou, né, com a pandemia, e em conversa com a psicóloga, né, a terapeuta dela, ela disse que estava sentindo muita falta, né, de que eu cozinhasse em casa, mas no início da pandemia, com a adaptação, foi bem difícil, né, pra gente. Tanto eu quanto a Aline, que somos mães e temos que alimentar a família, não é fácil você ter o trabalho no ensino remoto e dar conta, né, dessa parte da alimentação. Inclusive, a psiquiatra disse que, a psicóloga, desculpa, que um barulho de panela de pressão é algo que faz no caso, a jovem, né, a minha filha adolescente, sentir que tem uma mãe em casa, que essa questão dos sons é alguma coisa que aguça essa sensação de estar sendo alimentado. Então, não é o alimento comprado, né? Então, essa falta também, então, tem uma fome, né, dessa parte mais social, dessa carência emocional, afetiva e etc. Então, a gente acabou modificando muito, né, essa parte. Mas o ensino por investigação, eu e a Aline, na última reunião, nós ficamos muito, assim, confusas, porque achamos que a nossa pergunta não era muito boa, né? Você tem fome de quê? Parecia tão vaga, né? Porque, geralmente, as perguntas que a gente vê de ensino por investigação, elas são bem mais diretas. Parece que tem um fenômeno, tem alguma coisa para ser investigado. Então, a gente ficou um pouco com essa dúvida. Por isso que tem essas questões aqui, ó. Conhecimentos. Quais conceitos da ciência e da matemática serão abordados? Dados e informações relevantes. Que aspectos de cada disciplina serão explorados? Então, a gente precisa ver isso. Problema proposto. Pensar no problema que dê conta de motivar os estudantes a investigar o tema. Então, será que falar só da fome motivaria, né? A gente conseguiria esse engajamento? Eram dúvidas que a gente tinha, mas depois da conversa, né, da última reunião, a gente melhorou muito, que a gente entendeu que realmente esse é um tema bom. Inclusive, até tem um dos arquivos que eu acabei levantando, que o título de uma das pesquisas que eles fizeram é o título do nosso projeto, Você tem fome do quê?
né, utilizando o título da música do Titãs. Então, eu falei, bom, estamos no rumo, né, estamos no rumo certo. Agora, cada disciplina vai ter que realmente trabalhar junto, né, nesse momento interdisciplinar e depois separadamente. Então, as hipóteses sobre o nosso problema proposto é que agora ele é um bom problema, né? E como é que essas hipóteses, então, elas podem ser testadas, né? Porque o ensino por investigação, ele tem um problema, vai responder essa questão problema e depois vai divulgar. Então, é sempre uma resposta a alguma coisa que nos incomoda, né? Que nos afeta, que emocionalmente é alguma coisa que precisa que a nossa atenção seja dada a isso. E aí nós percebemos que a alimentação, essa fome, aliás, não é só disso, de comida, é fome de cultura. Não temos teatro, não temos cinema, não temos nenhum lazer, a gente não pode ir ao parque. Então, o jovem, principalmente o adolescente, ele está sentindo muito mais isso do que nós, que estamos o tempo todo ou trabalhando, ou estudando, ou na frente do computador, não é? E os aspectos científicos, né, quais os conceitos ou temas a ser tratados, como garantir que eles entenderam o problema. Então, eram dúvidas que a gente tinha. Pode subir um pouquinho, Maísa? O ensino por investigação, então, é uma abordagem didática, e aí vem a questão do Covid. Nós vamos manter, então, essa questão, você tem fome do quê? Pode subir. Então, você tem fome de trabalho, de lazer, de comida, de viver, né? De fazer o quê? Né? Será que esse isolamento social contribuiu para o desenvolvimento de doenças mentais? Nós temos isso, né, em reportagens diversas na TV ou nas mídias, que o número de pessoas com depressão aumentou bastante. Eu tive isso também dentro da minha casa, tentativa até de suicídio. Minha filha ficou internada por 4 dias por conta disso também. E aí as hipóteses, né, 2 aqui, quais foram os impactos da pandemia na área financeira do nosso país, que aí foram dados que a Aline acabou puxando. Você quer comentar, Aline, essa parte? Não, acho que já foi colocado, né? E depois eu já tenho uma ideia Ok. de como a gente pode trabalhar, né? O que a gente pode fazer. Isso. Inclusive, no Reino Unido, que lá é totalmente diferente daqui, né, gente? Mas lá, como o próprio o primeiro-ministro lá, eu esqueci como é que é o sistema lá, mas ele está acima do peso, então ele lançou uma campanha que a partir das 9 da noite não pode haver na televisão nenhuma propaganda que incentive ou que divulgue a alimentação, independente de qual seja. Aí eu até comentei com as meninas, né? Não é só lá que a população aumentou o peso, e isso aumenta o quê? O índice de pessoas que, por acaso, vierem a ser acometidas de Covid, o quadro ele vai piorar, né? Então, é um país que tem uma preocupação com a saúde da população diferente do nosso. Então, essa questão da revista seria mais um olhar para o mundo, para o jovem e o estudante também entender que não é só o Brasil que está passando por isso, é uma pandemia, então é geral. O que os outros países fazem? Será que nós temos que nos preocupar com essa questão da alimentação, da saúde, do sobrepeso, né? Porque imagina agora, como nós estamos trabalhando em casa, fazendo tudo em casa, não existe academia para quem ia. Para quem não ia, o ir ao trabalho, ir à escola, esse deslocamento fazia com que você se movimentasse. O movimento agora é muito pouco. Então, a perda de caloria ela é muito mais difícil, né? E o nosso país faz o quê? Então, nós como professores, educadores, nós também temos essa responsabilidade com a questão da saúde do jovem, a saúde emocional, né? Essa questão do físico também, que envolve as ciências e a matemática, e nós como seres humanos. Pode subir, Maísa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente comentar. Aí, na área social, né? Aí aqui é justificativa, acho que a gente já tinha conversado, né? Não preciso estar lendo de novo, porque acho que a gente já falou, a não ser que vocês queiram que a gente retome, mas acho que não precisa, né? Aqui são partes que a gente precisa escrever ainda. Agora a gente precisa, na verdade, ver em português e sociologia que ideias, né, que as meninas têm e que o grupo agora a gente poderia tentar, né, trabalhar em equipe junto para fechar essa questão. Por isso que eu e a Aline não demos encaminhamento, porque nós estávamos esperando, né, ver qual que seria o próximo passo a partir de agora. Acredito que não tem mais nada, não, Maísa, no arquivo. Dá uma olhada, acho que não, né? Eu acho que isso aqui já foi falado, né, no encontro passado.
Uhum. E eu estava aqui, enquanto vocês falavam, eu estava aqui rascunhando, né, algumas coisas, mas assim no sentido de tentar sintetizar as ideias que vocês estão colocando. E me parece o seguinte, aí ver se o Sérgio concorda comigo. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, depois eu posso voltar aqui. Então, aí assim, eu acho que tem uma pergunta que é para todo mundo, uma pergunta ampla, né? Que é: você tem fome do quê? Que, como vocês colocaram, acho que ela tem várias respostas, né? Ela pode ser abordada em várias frentes, né? Então, a matemática pode abordar uma frente, a sociologia outra frente, as ciências outra frente, a língua portuguesa talvez outra frente. E aí uma pergunta que me parece comum, além dessa grande, dessa mais ampla aí, né? Que seria uma pergunta mais específica que cada área poderia investigar, me parece que gira em torno dos impactos, né? Quais os impactos da pandemia nessas diferentes frentes? Acho que parece que todos vocês estão com essa pergunta, né? Quais os impactos? Então, por exemplo, a matemática, quais seriam os impactos da pandemia na questão econômica, né? Mais especificamente no preço dos alimentos, que é o que apareceu aí, né? Que impacto teve a pandemia nesse sentido? Na sociologia, que impacto teve a pandemia nessas questões sociais, na liberdade de ir e vir, sei lá, e a sociologia pode contribuir com perguntas, né, aí dentro desse campo. No caso das ciências, ou da química especificamente, os impactos sobre a alimentação, né, sobre a questão dos alimentos mais adequados, menos adequados, a questão da saúde, né, no consumo desses alimentos. E a língua portuguesa, eu não sei se haveria que ela poderia explorar em relação aos impactos, né? Com certeza deve ter. Não me vem agora, né? Mas acho que também pode trabalhar em cima dessa questão e dos impactos, né? Aí tem que ver se tem alguma questão específica que essa área poderia explorar em relação a isso. É isso, eu entendi assim, eu rascunhei isso aqui na minha cabeça. Sérgio, o que você acha? Eu gostei da proposição das meninas do trabalho. Eu acho que a ideia da representação pictória como uma centelha para a discussão é extremamente positiva, porque eu acho que vocês colocam coisas muito atuais, contextualizada com mediação midiática, diferentes frentes, né, pelos estilos de revista que vocês colocaram. Então, acho isso um aspecto que vocês partem da realidade para trazer a questão que vocês querem. Eu acho que os elementos de ensino por investigação, eles estão presentes. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, gente, um minutinho, porque senão esse barulho é chato. Eu acho que os elementos da aprendizagem de investigação estão presentes. Existe uma questão clara. Talvez assim, uma sugestão que eu faria, eu sempre acho que a ideia, eu não sou especialista em ensino de investigação, acho que a Cândido poderia ter uma propriedade para falar sobre isso, mas eu sempre acho que a gente não pode perder de foco, embora tenha essa perspectiva das várias disciplinas olhando para um cenário, cada disciplina ela vai desenvolver o seu nicho, né? Então, talvez pensar vocês em cada disciplina, eu sempre penso, mas é a minha visão mais tradicional, né?
eu sempre penso no conteúdo, não necessariamente no conteúdo conceitual, né? Quando eu falo conteúdo, é um conteúdo conceitual, pode ser um conteúdo procedimental, pode ser um conteúdo atitudinal, os três dele, de acordo com o objetivo. Mas qual é o conteúdo efetivo que cada uma das áreas vai trabalhar? E aí eu penso assim, como é que eu objetifico isso, né? Exatamente qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo a ser atingido com essa minha proposição? É que os alunos discutam tais temas, tais temas, tais temas, ou seja, me parece talvez que vocês, enquanto professores, assim, nos bastidores, não para os alunos, né? Mas enquanto bastidor, ficar claro para vocês qual é o objetivo real a ser atingido com a proposição, né? Porque os alunos vão elucubrar, vão discutir e tal, mas vocês têm uma intencionalidade muito clara de que elementos vocês querem discutir, utilizando o contexto, mas para os conteúdos das áreas, seja ele interdisciplinar, seja disciplinar, independente disso. Mas qual que é o objetivo com a proposição? Acho que isso é importante ter clareza, porque eu acho que sem essa clareza clara dos objetivos, vocês não terão como avaliar se a proposição de vocês ela foi efetiva ou em que proporção ela foi efetiva. Então, acho que talvez ter clareza nesse objetivo ajuda mais. E aí, eu acho que uma coisa, não da proposição de vocês, mas para o trabalho, e aí para a Maísa mesmo, né? Você acha que talvez que a gente poderia pensar das meninas fazerem, Maísa, pensando na pesquisa, né? Com objeto de pesquisa, elas fazerem uma reflexão. Porque olha que interessante, elas propuseram, elas discutiram sobre interdisciplinaridade, elas discutiram sobre ensino investigativo, teoricamente elas já têm uma consistência grande, elas fizeram uma proposição de intervenção didática, que me parece que está bem clara, né? Assim, a intervenção, com alguns ajustes a fazer, mas talvez elas poderiam ter esse tempo no depois, elas vão implementar, mas quanto dessa implementação vai funcionar, quanto não vai funcionar. Talvez mesmo fazer um diário reflexivo antes e depois. Porque eu acho que um aspecto que talvez a gente possa colocar como objeto de pesquisa do projeto, Maísa, seria esse papel da reflexão, né? Então, fatalmente, a prática delas enquanto professoras vai mudar, mas elas só vão conseguir verificar esse processo longitudinal por uma reflexão antes, por uma reflexão depois. Então, talvez elas mesmas redigir notas de campo dela, um diário de bordo, antes da intervenção, durante a intervenção e após a intervenção, auxilia a gente a ter essa ideia de quanto isso efetivamente impactou ela enquanto professora, né? Mas eu acho que essa seria a minha visão do que foi explanado aqui, tá? Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Você está pontuando que elas tenham, primeiro, em relação ao projeto delas de desenvolver com os alunos, os objetivos claros de cada área. Seria elas traçarem objetivos claros, cada uma delas, em torno desse... Parece, eu não quero voltar no discurso inicial de privilegiar as áreas em detrimento da interdisciplinaridade, mas independente disso, não, cada uma das áreas que compõem o projeto, elas têm objetivos específicos, a Helena na química, alguns portugueses, isso. Eu acho que para cada uma das áreas, qual que é o objetivo que vai atingir com a proposição? Ou que conteúdos conceituais, procedimentais e originais vão ser atingidos, vão ser trabalhados lá, né? Porque me parece que uma das etapas como é que você vai aferir que o projeto teve êxito ou não? É um atingimento de objetivo. Então, se eu tenho clareza nos objetivos, quaisquer que sejam eles, mais ousados ou menos ousados, não importa, mas ter clareza nesse objetivo ajuda até a avaliar o atingimento dos objetivos. Eu tenho certeza que elas, enquanto professoras, elas têm uma expectativa, né? Elas têm uma hipótese. Então, essa expectativa e essa hipótese, talvez exprimir, né? Expressar em termos objetivos mesmo, lá com verbo no infinitivo, propiciar que os alunos isso, enfim, qualquer que sejam os objetivos. Essa clareza, eu acho que auxilia na condução, né? Da implementação. Então, seria interessante elas terem um objetivo geral do projeto, com todas as áreas, né? O interdisciplinar seria. E depois vamos chamar assim de específicos
cada área. Porque cada área vai trabalhar, pelo que eu entendi, um foco, né? Então, teriam objetivos específicos de cada área em cada foco que pretende abordar. Me parece assim, desculpa, não sei se estou sendo mais. Não, eu não sei se sou eu que não estou entendendo. Me parece que o projeto é interdisciplinar, então elas têm objetivos interdisciplinares entre elas, nas áreas que estão se agregando lá. As fronteiras Isso. não são. Mas imagine que cada uma delas fosse voltar para as suas áreas e fosse dizer o que trabalhou da sua área. O que elas Isso. diriam disso? Então, acho que isso para cada uma pode ser importante na definição dos objetivos para cada área, me parece, né? Uhum. Também a ideia não é que elas exacerbem os objetivos de cada área na implementação, porque aí ficaria multidisciplinar, nessa ideia. Mas é que elas tenham clareza que o projeto interdisciplinar ele vai trabalhar alguma coisa na sua área, a sua área vai estar contemplada em algum desenvolvimento de algum conteúdo específico Uhum. naquela área. Acho que os objetivos de cada área, eles têm que ser traçados e pensados também em relação ao objetivo interdisciplinar, né? É o que eu quero alcançar no interdisciplinar, mas como a minha área vai contribuir, né? Com que objetivos eu vou trabalhar, de modo que contribua para o interdisciplinar. É isso. Me parece que sim. Então, assim, Uhum, cada um expertise de cada área, elas uhum, têm suas áreas para atingirem, embora elas vão trabalhar interdisciplinarmente com o fio condutor entre as grandes áreas. Mas elas uhum, têm particulares de privilegiadas naquela abordagem interdisciplinar alguns conteúdos específicos para a área. Me parece que falta, ou não falta, mas me parece ter mais claro pode ajudar elas a implementar e até observar se durante a implementação os objetivos foram atingidos ou não. Ou seja, uhum, conseguem avaliar, né? uhum. Então, vocês estão entendendo, meninas? Sim, Sim, sim. Uhum. sim. É, então eu acho que é possível, né, vocês pensarem nisso, né? Colocarem isso por escrito, vamos clarear, né, esse projeto, vamos começar a preencher esse projeto aí, né, com essas informações que estariam faltando. E aí, eu já queria ir um passo além ainda, né? Que aí cada área pudesse. Agora vamos entrando no micro, assim, né? De cada área, que cada área pudesse pensar em conteúdos, agora conteúdos mesmo, conceitos, conteúdos que pretende abordar para investigar essa questão, né? Que conteúdos estariam envolvidos? Conteúdos de cada área estariam envolvidos nesse objetivo. Então, por exemplo, a Aline falou: vou trabalhar com estatística. É um conteúdo, né, da matemática que entraria aí, né, na investigação do seu foco, né, do foco que você escolheu, e voltando lá pro interdisciplinar, né? Então a gente está afunilando, acho que tem um momento que a gente vai afunilar, né? E cada área não necessariamente precisa trabalhar separadamente, pode até. Eu acho que cada um, na sua aula, poderia trabalhar o seu foco, né? Com esses objetivos claros e pensar numa atividade. Não sei o quanto assim a gente consegue, né? Que a gente já está bem no final do ano, não sei, a gente acho que não consegue fazer uma coisa grandiosa. Eu estou pensando fazer mesmo uma coisa mais pé no chão mesmo, né? E cada área trabalhar uma atividade ou duas atividades, né? Para atingir esse objetivo geral, mais amplo,
E aí cada uma de vocês teria que pensar em atividades específicas, momentos específicos que vocês vão trabalhar com os alunos, né? Estratégias, metodologia específica para trabalhar com as suas turmas, com os seus alunos, mesmo que seja a mesma turma, né? Digamos que vocês vão trabalhar, acho que alguém falou, eu me lembro que vocês tinham falado que acho que os segundos anos seriam as turmas melhores. Acho que foi isso que eu ouvi a última vez. Segundos ou terceiros, não lembro. Segundos anos, Maísa. Segundos, então. Aí vocês veem, dos segundos anos, vocês pode haver momentos, então, por exemplo, esse momento inicial, onde vocês vão sensibilizar eles para o tema geral, o tema grandão, né? Você tem fome do quê? Eu acho que aí vocês poderiam até fazer juntas, programar juntas uma atividade, um momento em que vocês 4 participem para fazer essa sensibilização inicial do tema, né? Para motivar os alunos para o tema. Vocês podem pensar em alguma coisa conjunta. E depois, dependendo de como vocês forem conduzindo, aí vocês podem fazer atividades, cada um na sua área, um pouco mais específicas, trabalhando seus conteúdos específicos, para depois fazer um final, né? Aí fazer um final onde a gente possa juntar todas essas informações, juntar todas essas tudo que vocês investigaram, né, os resultados, e fazer no final, como a gente tinha conversado, até eu lembro, fazer um produto único no final, que os alunos gerem um produto onde tem aí as áreas apareçam, cada área apareça com os seus resultados, aí cabe vocês também a pensar, né, o que seria interessante como um produto final. Vocês vão dar, por exemplo, liberdade para eles escolherem uma forma de expressar esse produto final. Aí eu sei que vocês têm criatividade bastante aí para pensar nessas coisas, né? Então, assim, eu proporia, então, que vocês pensassem, então, recapitulando, o objetivo geral, né, mais amplo, interdisciplinar, os objetivos mais específicos de cada área, voltados, né, não esquecer do interdisciplinar, voltados para atingir o objetivo geral, e cada um pensasse em desenvolver pequenas atividades, né, que a gente possa fazer ainda esse ano, né, em cada área, e depois pensar num produto final que possa fechar o projeto. Estou resumindo aqui dessa forma. Podem comentar, gente. Vou levantar aqui a mão, deixa eu baixar aqui a mão. Eu queria só comentar, acho que a Helene colocou aqui no chat, seria interessante essa questão do diário que você disse. Fala aí. Nós pudéssemos ter uma direção do que anotar nesse antes, durante e depois. Aí vou escrever porque estou numa área de muito barulho. Na verdade, assim, isso da ideia do diário é muito que a gente faz até nos estágios, né? A ideia, Helena, que eu falei, é muito mais vinculada à pesquisa por ser um projeto do CNPq, né? Então, esse dado de pesquisa. Mas eu acho que a ideia do diário não é uma coisa muito fechada, uma coisa muito estruturada, no sentido de que não são caixinhas que vai colocar lá para você preencher. Mas eu acho que isso é uma coisa mais espontânea de vocês vivenciarem o processo. Porque eu acho assim, me parece, no projeto, como eu estou pensando sempre com o projeto de pesquisa, né? Me parece que com o projeto de pesquisa, uma das coisas que é o fio condutor dessas 3 linhas que a gente está trabalhando, ensino investigativo, interdisciplinaridade, é o papel da reflexão. Então, eu acho assim que é difícil vocês vivenciar esse processo, tendo lido os aspectos teóricos dos textos, por menos textos que tenham sido. Isso impacta a prática de vocês. Vocês têm uma etapa de reflexão, uma etapa de intervenção, uma etapa de olhar para trás. Então, eu acho que essa vivência de vocês no projeto, ela impacta a própria prática de vocês enquanto professoras, né?
É difícil sair ileso desse processo, para o bem e para o mal, qualquer que seja a perspectiva. Mas a ideia que eu coloquei do diário, né, é exatamente isso que você colocou. A ideia do antes, do durante e do depois. O que registrar, eu acho que isso poderia ser uma coisa mais espontânea mesmo, mas que isso não fosse uma coisa protocolar, que isso não fosse uma coisa burocrática, mas que fosse um momento de significação do que a gente vive. Porque, na verdade, quando a gente faz um diário, inclusive um diário pessoal, é uma narrativa que a gente está construindo, né? É uma narrativa de uma realidade. Então, assim, o que colocar antes, me parece que um aspecto interessante é a etapa do planejamento. Então, assim, vocês vão negociar entre vocês o que colocar, o que cada área vai colocar, como é que vai ser a proposição. Vocês vão negociar enquanto docentes esses aspectos. Então, o próprio planejamento pode ser uma abordagem, os objetivos que vocês definiram. Então, ter clareza nisso, uma descrição disso, pode te ajudar nessa construção longitudinal, né? O durante, me parece que é exatamente a implementação daquilo que vocês já estaram. Então, o registro disso no durante é o calor da emoção. É quando vocês aplicaram a aula e logo depois de aplicar a aula. Porque vocês vão sentir, isso funcionou, isso não funcionou, os alunos gostaram disso, não gostaram daquilo, eu me senti confortável. É a vida real de professor, né? É como se você não tivesse, você fosse fazer um registro do que você sentiu exatamente. Então, eu acho que esse registro sincero, ele pode ser 2 linhas ou ele pode ser grande, depende do que você quiser exprimir. Mas eu acho que isso te ajuda a fazer uma narrativa, né? Uma narrativa de você para você. E você vai ver que são pessoas distintas, são vozes distintas que aparecem antes da implementação, durante a implementação. O depois, além dessas dificuldades que você mencionou no processo, me parece um aspecto mais retrospectivo, né? E daí, quando você já teve tempo de depurar, até discutir aqui entre a gente no grupo, parece muito mais assim, o que eu mudaria desse planejamento? Ou esses objetivos que eu coloquei foram muito ousados ou foram muito tímidos? Eu poderia ter usado mais objetivo, poderia ter limitado mais. Eu acho que essa reflexão é um background, assim, é uma reflexão retrospectiva mesmo. E verificar o que funcionou. Então, me parece, Eliana, que o diário ele teria esse aspecto mais como fazer. Mas eu acho que a premissa dele é que ele seja sincero, que ele seja experiencial e espontâneo do que vocês vivenciaram. Ele não é uma tarefa a mais, mas me parece que é alguma coisa que vai te ajudar a construir a tua narrativa enquanto professor, enquanto pesquisador. É uma pesquisação, literalmente, né? Então, não sei, me pareceu bem isso. Talvez aí acho que a Maísa, vocês veem se é válido ou se não é válido, se é um trabalho a mais, não sei. Mas me parece que a pessoa que você era lá no início, vocês eram lá no início do processo, ela muda daquela pessoa que você era no meio, daquela pessoa que vocês mesmos, a gente não lembra aquela pessoa que a gente era, né? O tipo de que a gente era. Mas isso é muito do que vocês acharem que vale a pena não fazer, tá? O que o assim, a Liane talvez tenha captado com mais facilidade a fala do Sérgio, porque ela está no meio da pesquisa, né? Está no doutorado, então para ela acho que ela consegue captar melhor. A Nivalda, a Rose e a Aline, elas não têm tanta familiaridade com esse tipo de prática, né? Então, ou seja, o Sérgio está dizendo que, assim, a ideia é fazer uma reflexão sobre a prática. Reflexão sobre a própria prática. Então, ou seja, registrar essas reflexões sobre a prática nesses momentos que ele falou. Então, agora vocês estão no momento de planejar. Vocês estão planejando um projeto. Como é que está isso na cabeça de vocês? Né? O que vocês estão observando, o que vocês estão percebendo de vocês nessa ação desse momento, de estar planejando? Né? Depois vai ter uma reflexão sobre o momento de aplicação do projeto na prática, né? O que vocês estão percebendo ali no momento da aplicação? Ou logo após o momento da aplicação? Aplicou uma atividade, o que vocês estão percebendo? O que vocês estão refletindo sobre isso? Vocês no papel de professor mesmo, né? De olhar para a própria prática. E depois
vai ter um momento de uma reflexão posterior nesse sentido de rever, de ressignificar a prática, né? O que eu aprendi, o que eu não tinha percebido e agora eu percebo. Eu acho que isso, inclusive, Sérgio, talvez o Alessandro, com os instrumentos que ele tem, eu estou contando um pouco com isso também. Com os instrumentos e com os referenciais que ele tem, lá das tarefas de aprendizagem, que é com isso que ele trabalha, e isso faz parte do projeto, né? Que eu espero que ele consiga participar da nossa próxima reunião, né? Porque agora ele está de férias. E ele entre com essa questão das tarefas de desenvolvimento profissional e essas tarefas, elas também são um instrumento que vai ajudar as professoras a refletirem sobre o que elas aprenderam com essas tarefas, o que elas perceberam, como que elas refletem, o que elas mudariam, né? Eu estou contando bastante com esse momento do Alessandro entrar com esse referencial dele, que vai ajudar. Eu acho que isso não impede, né, que nesse momento agora vocês façam anotações, esse diário, né, abordando esse momento do planejamento, né, que cada uma de vocês pudesse fazer isso, né, e depois tem o momento da aplicação e aí as tarefas de aprendizagem podem ajudar, né? Vamos ver se a gente avança um pouquinho, né, na elaboração dessas atividades e depois vamos ver se o Alessandro consegue propor que elas façam essas atividades mais ou menos seguindo o modelo que ele usa no grupo dele das tarefas de aprendizagem. Estou um pouco contando com isso. A Helena me escreveu aqui no chat, ela falou assim, sim, eu acho que seria interessante as meninas novas falarem o que pensaram com a proposta. O que acham? Eu acho que é excelente. Sim, Eu acho que é excelente, né? Com relação à aprendizagem. E vocês vão ver, assim, que a proposição, ela também é uma negociação entre vocês. Essa negociação entre vocês, ela é negociada. São negociadas algumas coisas, né? Então, essa construção pode auxiliar vocês na definição das coisas, né? É uma proposição. Eu acho que a ideia das tarefas é interessante porque ela pontualiza uma ferramenta clara de um conteúdo específico com objetivos mais elaborados para definir, né? Mas eu acho que isso não impede vocês de já começarem a construir essa narrativa porque vocês já experienciaram o projeto, né? Inclusive, isso, gente, não é uma coisa fictícia. Os aspectos positivos e negativos também. Olha, eu acho que isso funciona, eu acho que isso não funciona, eu acho que isso não dá para implementar na minha escola, eu acho que isso não tá dialogando com o que eu li no texto. Eu acho que são esses aspectos que efetivamente a gente consegue construir a narrativa, né? E aí vocês vão ver, quando colocarem o projeto na prática, rodando, aquilo que funciona e que não funciona é o que vai construir a própria identidade de vocês, né? Uhum. Então, as meninas querem falar? A Rose ou a Nivalda querem falar sobre o que está passando aí na cabeça de vocês? O que vocês estão achando dessa conversa? Dúvidas? A Rose vai falar. O tema, eu achei que ele é um tema importante. Eu já trabalhei esse tema antes, no ensino médio, e ele causa assim, um impacto, né, na sociedade quanto aos questionamentos. Se você pergunta, você tem fome de quê? Ele dá abertura, né, para várias respostas. Às vezes o aluno nem está muito ligado. Aí quando você vem com uma pergunta dessa, ele vai começar a pensar e a questionar o que está acontecendo agora, né? Os impactos que está acontecendo na sociedade atualmente. Uhum. Aí eu achei legal. Né? Eu achei que está super atual no momento que nós estamos vivendo do novo normal, né?
Agora, se a Nivalda quiser falar alguma coisinha. Marisa, você me ouve? Sim, Marisa? sim. Agora acho que melhorou, né, a conexão. Melhorou. Então tá bom. Como acho que vocês não ouviram, eu sou a professora de língua portuguesa, né? Fui PEB1 durante muitos anos, durante 33 anos eu atuei como PEB1 também. Agora sou aposentada, já me aposentei como PEB1. Então, com relação ao tema, achei fantástico, maravilhoso, porque assim, ele nos dá uma vertente de trabalho muito grande, né? É fantástico. Na minha disciplina, como você falou, né? Você disse, não sei, dentro da língua portuguesa, o que poderia ser trabalhado? Eu pensei no caso dos segundos anos, trabalhar o gênero textual reportagem, eles pesquisarem todo esse tema dentro de uma reportagem, né? Trabalhar realmente a reportagem com eles. E aí, no produto final, nós vamos pensar em algo que possa unir todas as disciplinas, né? Mas o projeto é maravilhoso, eu estou gostando bastante, apesar de estar assim caminhando, né? Na realidade eu estou caminhando, eu estou conhecendo. Para mim é uma novidade muito grande. Uhum. Eu imagino que para a Rose e para a Nivalda, essa questão da interdisciplinaridade, né, seja uma questão que não é trivial. A gente aqui, mesmo quem já está no projeto do início, né, a Eliane e a Aline, a gente fez várias leituras e discussões e textos sobre interdisciplinaridade. A gente ainda tem muitas questões, né? Assim, muitas perguntas sobre isso, e a gente vai ver na prática como é que funciona, porque na teoria a gente tem até uma porção de ideias, né? E nós temos os parâmetros, né, do que é um trabalho interdisciplinar, mas na prática mesmo, não é assim, a coisa parece que não é tão simples, né? Então a gente vai ver mesmo como acontece, como isso é construído aí, né? E isso também faz parte desse caminhar, dessa construção, dessa prática que está sendo construída. Com certeza. Uhum. Então, inclusive, se vocês quiserem as leituras que nós já fizemos aqui, né? Eu vou colocar vocês, acho que eu não fiz isso, colocar vocês dá para vocês o endereço do Drive, onde a gente tem material lá, temos textos, temos os vídeos das reuniões, para vocês terem acesso, né, a esse material também, né, os textos, as leituras, até para ajudar, né, essa que é a ideia. Ótimo. Tá? Que mais? Gabriel, você está quietinho aí, fala um pouquinho. Eu tenho uma ideia. A Eliane, ela levantou duas coisas que eu achei que na minha cabeça assim fez uma explosão, vamos dizer assim. A Eliane falou assim, saber o que o aluno está comendo, que é uma coisa que ela quer extrair para a aula de química. E ela também levantou a notícia do primeiro-ministro da Inglaterra sobre depois das 9 horas não poder mais ter propaganda de comida e tudo mais. Ok. Aí a senhora Maísa, né, levantou a questão da língua portuguesa, de o que poderia ser explorado na língua portuguesa. E aí eu lembrei de uma coisa, de um assunto da minha época de cursinho e do ensino médio, que foi o uso de imagens de desenhos, no caso a Turma da Mônica, em alimentos, que foi uma lei assim que proibiu essa ação, porque estava incentivando as crianças. Então, as crianças queriam comprar o produto mais pelo personagem do que pela comida mesmo. E aí eles acabavam levantando o preço das comidas por ter a imagem do Mickey, por ter a imagem da Turma da Mônica, por ser assim. Eu achei isso muito interessante. E aí eu fui pesquisar sobre, na Base Nacional Comum Curricular, sobre as competências da língua portuguesa e da ciências humanas, né, da sociologia. Vocês conseguem acessar o WhatsApp? Aí eu mando lá. Sim. Sim, ó. Sim. Eu mandei no WhatsApp as
competências e habilidades da língua portuguesa e de sociologia que podem ser utilizados para esse projeto, sabe? Sobre o uso da imagem de desenhos, de animações, de filmes nas comidas. E aí eu também lembrei de um momento histórico, que é lá nos anos 80, no programa Show da Xuxa, que eles usavam a Xuxa, né? Ela usava muita propaganda para influenciar as pessoas. Ela tinha no programa dela, ela fazia vídeos comendo a comida, falando que delícia, sabe? Para influenciar as pessoas a comprar, para ter. E tem esses vídeos no YouTube, a gente consegue facilmente. Então tem como a gente fazer uma análise usando tecnologias digitais, o que é muito interessante no ensino remoto. E também a gente pode usar esse tema como uma sistematização no ensino por investigação, ou até mesmo como uma abordagem para complementar a fome de quê? Como também levantar uma ideia do assunto das hipóteses mesmo. Depois que a gente for elaborar, depois que a gente trazer a parte da comida. Tipo, você tem fome de quê? E a gente coloca a comida durante a pandemia. Falei muito rápido, né? Desculpa. Espero que dê para ter entendido. Sim, sim, eu entendi. As meninas querem comentar? Eu entendi perfeitamente. Resumindo, seria a influência da mídia sobre a alimentação. Exato. E aí poderia entrar a reportagem, o estudo da reportagem que a senhora Entendi. disse. Perfeito. Uma se linkou com a outra, assim, por isso que eu falei que foi uma explosão, sabe? Assim, Uhum. bem... Uhum. Perfeito. Eu vou falar, não sei se vai ficar muito claro que eu estou numa área de barulho, mas eu achei que, olhando de fora, o Gabriel conseguiu fazer a relação que a gente espera que o nosso aluno faça, né, nesse momento em que a gente apresentar essa proposta para eles. E aí a Nivalda falou essa questão da influência da mídia sobre alimentação. Eu acho que isso acaba fechando mesmo, porque a questão da mídia, como a gente vai estar no ensino remoto, é o que a gente vai usar como recurso, provavelmente. Então, filmes curtos, talvez não precise nem ser a Xuxa, né, Gabriel? Década de 80, porque os nossos alunos podem ter algum, sei lá, tipo de preconceito. Talvez a gente consiga outros vídeos. A gente pode procurar isso. Alguma coisa sobre McDonald's, sabe? Aquelas alimentações. Fazer uma reflexão, né? Talvez não ser tão direto, mas propor reflexões, pontos de reflexões. Porque a gente tem que provocar uma mudança, de alguma forma, de hábito. Então, eu pensei no final em usar o Padlet para eles montarem um cardápio de alimentação ideal. E aí, sei lá, a quantidade ideal de carboidrato, né, de proteína, colocar mais verduras no cardápio, usando também o português, e aí eles poderiam postar, mais ou menos como os alunos da graduação fizeram, Maísa. E aí o colega poderia, tipo, colocar um comentário no post dos outros, então poderia ser assim, obrigatoriamente ele teria que comentar na alimentação do outro, o que ele acha que é benefício ou não, mas levando em consideração as escolhas pessoais também, né? Mas em termos de caloria, de tempo de, sei lá, que você vai ficar se alimentando, ou quando você volta a se alimentar, fazer o cardápio do dia, o cardápio de um dia, vamos supor, né? De uma alimentação saudável, equilibrada, mas que ele pudesse fazer isso na vida real, né? Não sei. Eu pensei em alguma coisa assim que ele pudesse mudar a atitude e que a gente pudesse fazer isso de uma forma que pudesse divulgar, né, esse trabalho como uma proposta de mudança real. Não sei, o que vocês acham? Eu estou aqui viajando. Estou igual o Gabriel, assim, foi uma explosão de sensações. Eu acho que talvez, não sei se essa poderia ser uma das atividades da sua área, né, Eliane?
E também poderia ser um dos produtos finais do projeto, mas aí o cardápio em si só não seria suficiente. Talvez ele tivesse que, nesse cardápio, colocar as questões da mídia, né, levar em conta as questões da mídia, levar em conta as questões sociais, levar em conta o preço dos alimentos, né? Eu acho que tudo isso, todas as áreas, talvez pudessem estar ali presentes, né? Todo o conhecimento que eles geraram em cada área, talvez pudesse estar presente nesse produto final, né? Porque senão fica assim, um produto final, uma coisa muito distinta da outra, né? E lembrar sempre que a gente tem que conversar com o objetivo maior, né? Com o objetivo geral, que é interdisciplinar. Então, no fim, o que eu quero? E volta de novo para a questão dos objetivos. O que eu quero desse aluno? Eu quero uma transformação, né? Poderia ser um objetivo geral. Eu quero uma transformação, mas é uma transformação que envolva o quê? Envolva o social, envolva o econômico, envolva... Quer dizer, todas as questões que vocês vão negociar em cada área, né? Eu acho que tem que ter sempre em mente, né? Essa questão interdisciplinar, onde cada área vai contribuir para responder, vamos dizer assim, responder a pergunta inicial, né? O tema inicial. Então, acho que tem que, se a gente for pensar no momento de fechamento, eu acho que teria que ser, pensar, e vocês teriam que pensar, num produto onde ele possa trazer tudo que eles aprenderam em cada área. Isso teria que aparecer no produto final, né? Para a gente não ter um produto final com foco só na ciência, outro com foco só na sociologia, mas não, são todas as áreas conversando, né? Nesse momento de fechamento, de conclusão. Estou pensando mais no fechamento, né? Mas embora cada área possa desenvolver os seus objetivos específicos, com atividades específicas, mas, né, nunca esquecer da pergunta maior, do objetivo geral, mais interdisciplinar. Maísa? Oi? Eu tive mais uma explosão. Brincadeira. Projeto final. Eu lembro que no meu primeiro ano do ensino médio, a minha professora de biologia, ela aplicou o ensino por investigação para falar sobre a vacina, né? Ela usou o exemplo da Valíria. E aí, na atividade final, ela falou para a gente escrever uma carta para uma pessoa que acabou de tomar uma vacina e está tendo sintomas da doença, né? E aí é pra gente explicar que isso daí não significa que a vacina não foi eficaz e tudo mais. Ok. Aí eu pensei o seguinte, e como projeto final, fazer uma produção de uma carta para enviar para a empresa. A Eliane, ela falou sobre o McDonald's, sobre como o McDonald's usa muito a divulgação de produtos dele para vender aquilo. A imagem, né? Eles usam personagens dos filmes da Disney, né? Ou da DreamWorks, que acabou de lançar como produto. Ok. E aí eles tivessem que escrever uma carta para essa empresa falando do porquê aquele alimento não é bom, né? Tipo, citar os carboidratos, a proteína, o lipídio, o calor calórico que ele tem em relação a um prato, uma refeição normal. Aí apresenta a parte da química. Apresentar o valor, né, o preço de um sanduíche, né, do McDonald's, um McLanche feliz, se realmente vale pagar tudo aquilo por um brinde, que teoricamente deveria ser de graça, e se você só pagar o lanche, né? Você também, o impacto social do McDonald's, e o impacto social, vou até ver aqui se eu tô com ela, que eu estou. Não, pera, não estou. Eu perdi. Mas era uma imagem sobre uma crítica do modo de viver americano na situação socioeconômica da sociedade. Vou dizer como é a imagem, e aí daqui a pouco eu acho ela e mando no grupo. Ela é a foto aquela fotografia histórica do
daquela menina que está correndo nua da guerra do Vietnã, né? E aí ela tá correndo com os braços esticados, e aí de um lado tem o Mickey Mouse segurando, e a outra tem o Ronald McDonald, sabe? Uma crítica de como a vida americana, o ideal americano está longe de países como o Vietnã ou o Brasil, né? E aí a gente tem essa crítica. E aí eu acho interessante, tipo, um projeto final ser essa carta, e para não anular a ideia da Eliane, porque eu achei também a ideia do cardápio muito interessante, eles poderiam sugerir um novo cardápio. Então, tipo, vamos fazer um lanche, mas vamos fazer um lanche com mais qualidade, com algo que realmente seja ideal para uma criança, sabe? Tipo, que não proporciona tanta gordura, tantos lipídios, quanto, sabe? Tipo, que causa obesidade e tudo mais, sabe? A quantidade absurda de sal, açúcar que são colocados, e é isso. O que vocês acham? Eu acho que são ideias, né, Gabriela? São ideias aí que que as meninas vão negociar, vão discutir. E, sim, tem milhões de coisas que dá para fazer, né? Essa seria uma ideia. Aí elas veem o né? Que possibilidades, né? Eu acho que a gente pode ter esse momento, né, da gente ter um brainstorm aí, vai jogando ideias, e aí dessas ideias, alguma delas pode funcionar ou para as áreas separadas, ou para o final, né? Aí acho que são ideias. Eu acho que é bom a gente ter ideias, né? São várias ideias possíveis, que aí vão se transformando, né? À medida que o grupo vai pensando junto, né? O Gabriel, se você... aliás, deixa eu explicar para as meninas, né? O Gabriel, ele está fazendo uma pesquisa, né? Ele está como pesquisador nesse projeto, né? E, assim, na verdade, o Gabriel, ele está mais preocupado com aquele momento da aplicação. Quando vocês forem aplicar as atividades, né? Como é que isso vai... Qual o resultado disso na aprendizagem dos alunos, né? Mas ele também pode acompanhar o processo, né, de construção do projeto, de aplicação, né? E fazer uma reflexão aí nesses momentos, né? Depois ele vê, depois a gente conversa, Gabriel, para ver que seria mais interessante você abordar na sua pesquisa, né? Quais os momentos mais interessantes, né? Desse projeto aí como um todo, né? E aí talvez você pudesse acompanhar, com a permissão das professoras, né? Eu não sei como que vocês têm feito, se vocês têm se reunido em algum momento para discutir isso, e provavelmente vão se reunir, né, para discutir esses detalhes que a gente está apontando aqui, né? Se o Gabriel pudesse participar, né, assim, como um observador, né, e também dar algumas ideias, né, porque o Gabriel tem a vantagem aí dele ser o jovem, né, ele está mais próximo da cabeça do aluno de vocês, de ensino médio, né, então ele pode dar algumas dicas do tipo, isso aqui, os alunos, como ele fez na outra reunião, né? Isso aqui os alunos se interessam mais, isso aqui os alunos hoje em dia já não se interessam tanto, né? Ele pode também, né, com a permissão das professoras, né? Também dar algumas ideias e comentar sobre as ideias, né, que vão surgindo. Tudo bem para vocês, professoras? Sim, ele tem ótimas ideias. Uhum.
Então, Gabriel, então você entra em contato, né, mais próximo delas, né, ou pelo grupo, aí não sei como é que você vai fazer, para acompanhar esse processo, né, delas Uhum. construindo e aplicando o projeto, ok? Sim, inclusive eu tenho muito interesse nisso, Eu sei, em acompanhar as aulas. você tá ávido para fazer uma porção de coisas, eu sei. E Eu seria o peão da iniciação, né, do projeto. Estaria em tudo. então, você pode se mexer para todo lado, entendeu? Você vai para todo canto, assim, né? E eu não sei, tem mais alguma coisa assim que a gente possa agora conversar ou tirar mais alguma dúvida? Alguma coisa mais que vocês queiram colocar? É um processo preliminar, Eliane, exatamente, é um ensaio, né? Eu acho que esse é um momento bastante importante, porque a gente vai fazer um ensaio mesmo, né? Um exercício de construção de um projeto interdisciplinar que a gente está aprendendo a fazer, né? E depois, exatamente, o projeto continua ano que vem, né? Então, esse seria um piloto, vamos dizer assim, um piloto, um teste piloto para a gente aprender mesmo, né? E assim, mesmo que for no ensino ano que vem híbrido ou presencial, a gente não sabe, né? Aí a gente vai ter que pensar de novo, ou em outro projeto, ou em aperfeiçoar esse projeto, estender mais esse projeto, ampliar, né? Aí a gente vai ter que e se vai ser presencial, como é que seria no presencial? Então a gente está assim mesmo num ensaio, nesse momento, um ensaio mesmo. Tem razão, Eliane. Mais alguma coisa para a gente colocar agora? Eu vou, não sei se vocês anotaram, e depois vocês podem também voltar, rever esse vídeo, né? Mas eu poderia fazer sei lá, um rascunho um pouco das ideias que apareceram aqui, né? Posso mandar para vocês. Aí também bate, para ver se bate com o que vocês anotaram, se faltou alguma coisa, né? Eu vou colocar algumas coisas aqui da minha perspectiva, se o Sérgio quiser colaborar também com escrevendo alguma coisa, para sistematizar um pouco, não sei se é necessário. Tudo bem? Ajuda? Então tá bom. Ajuda bastante. Uhum. Tá, eu vou tentar sistematizar um pouquinho essas ideias todas que surgiram aqui e coloco no Drive. Vou colocar no Drive, tá, gente? Para a gente economizar e-mail, coloco lá na pasta nossa que tem no Drive, né, do projeto, para a gente ter acesso lá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Então, bem? a gente Tudo. encerrar. Tudo bem. Oi? Por mim, tudo bem. Tá. Então, acho que a gente podia encerrar, se não tiver mais nada para colocar, a gente podia encerrar e já marcar a próxima. Mas aí a próxima, assim, a gente tem que estar já com a coisa bem mais fechada mesmo, né? Porque nós vamos entrar em novembro já, né? Na próxima reunião. A gente já estaria entrando em novembro. E aí a gente tem pouquíssimo tempo para fazer um teste com os alunos, né? Então, vocês teriam que trabalhar bastante. Teria que trabalhar bastante no fechamento, né?
desse projeto. O que vocês acham? Me falem aí, vocês que têm mais noção do tempo que vocês têm na escola, gente. Porque senão eu fico aqui divagando no calendário, mas de repente posso ficar fora aí da realidade de vocês, né? Me dê uma perspectiva aí, gente, de calendário. Bom, Maísa, como nós estamos agora iniciando, né, o bimestre, então acredito que dê para a gente, né, agora assim que nós estivermos já mais estruturados, já dá para aplicar. Porque como é começo de bimestre, então dá para a gente ir introduzindo algumas atividades. E nós estamos também com recuperações agora. Então, assim, é uma recuperação de conceitos essenciais que os alunos têm a defasagem. Então, é aprofundamento, na verdade, não é nenhuma recuperação, é um aprofundamento. Então, acredito que dê para a gente fazer o projeto nesse período. Porque já vem prontas as atividades, já está mais, pelo menos português e matemática, né? Falo como português e matemática. Nós já estamos com os materiais prontos, já está chegando para nós pronto. Então, nós aplicamos esse aprofundamento. Então, acredito que colocar o projeto também seja algo que vá fazer com que o aluno tenha interesse em voltar, né? Alguns alunos estavam aí querendo dar a sua sumidinha nesse período, né, de aulas. Então, acredito que vai atrair também aqueles alunos que não estavam querendo mais participar, né? E como a recuperação de conceitos que eles já viram, às vezes também eles não queiram participar por conta de ser uma recuperação, aprofundamento, não dê tanto valor. E acredito que o projeto vai fazer com que eles venham, né, se interessem mais também por essas aulas. Então, eu acho que dá sim, para o mês de novembro, dá para a gente começar a aplicar. Então, vocês acham que, por exemplo, se a gente marcar a próxima reunião dia 4 de novembro, aí vocês teriam condições de já, assim, de vocês apresentarem já as atividades que vocês pretendem aplicar do projeto? Já, assim, com tudo, com os objetivos, das áreas de cada um. O Sérgio está dizendo que não pode. Reunião de coordenação, Sérgio? Eu deveria estar presente? Eu não sei, eu sou suplente, então eu vou me abster de participar dessa reunião de coordenação, tá? Espero que o Robson vá. Mas tudo bem, Sérgio. Vamos ver se a Cândida consegue, né? E o Alessandro também. Tudo bem, Sérgio? Para você? Tá, beleza. Então, assim, meninas, tem bastante tarefa, tá? Vamos ver se a gente consegue, então, no dia 4, já trazer pronto esse projeto. Praticamente pronto, na verdade, né? O máximo possível. Para poder iniciar na semana seguinte a aplicação na escola, né? Assim, a partir do momento que a gente fechou aqui, a gente discutiu, arredondou, arrematou aí as pontas, cada um já vai, ou vocês juntas já vão pondo a mão na massa e aplicando. Eu pensei em vou fazer uma chamada para os alunos falando que é um projeto que a gente vai começar para tentar engajá-los, sem falar do que se trata, né, para não quebrar a proposta e perder aquela questão da surpresa, né? Como eu dou aula sozinha no Teams, aí eu tenho que combinar com as meninas que dias que a gente vai fazer as intervenções, para deixar sempre as aulas gravadas, mesmo que seja uma dando aula, que a outra esteja junto para auxiliar alguma coisa, né? E para a gente fazer essa dinâmica, porque eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade ainda na questão de estarmos no ensino remoto. Parece que são poucos dias, quando você marca uma reunião, sei lá, 15 dias, parece que
nossa, tem bastante tempo, né? Mas quando vai chegando perto, eu e a Aline, a gente começa, Aline, faltam tantos dias. Aline, a gente tem que começa a loucura. E a gente sabe como que é o dia a dia, né, do professor, mas eu acredito que a gente precisa que seja agora em novembro, e dezembro a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Sim. Então, eu vou fazer essa chamadinha, porque as últimas aulas que eu dei, eu tinha uns 12 alunos, então eu preciso que eles retomem também. Tá. Ok. Beleza, então. Então ficamos assim. Tudo bem? E aí, Gabriel, você faz contato com as meninas aí, né? Para ver se você pode e consegue acompanhar o trabalho delas de Uhum. planejamento, tá bom? Sim, tipo um pré-aplicação de projeto e um durante o projeto. O que a senhora acha, Bom, Maísa? é acompanhar a construção, esse momento de planejar, né? Ver o que você consegue Uhum. acompanhar, né? E não sei como que elas pretendem se reunir, como que elas fazem as reuniões e ver com elas. Uhum. E depois acompanhar mesmo a aplicação, Uhum. tá? Mas ainda Ok. antes da aplicação ainda tem chão, tem bastante coisa para fazer aí. Tá bom, gente? Ok, tudo ótimo. Podemos encerrar? Ok, podemos. Ok. Podemos. Tá bom, gente. Então, quero agradecer vocês mais uma vez. E a gente se encontra, então, no dia 4, tá bom? Eliane, só você, preciso conversar um minutinho com você, Ok, tá bom? Então tá, tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sou. oi Maísa, tô aqui. Oi, Eliane. Então, com você eu queria falar sobre outra coisa, outro assunto. Eu queria agendar com você também para falar sobre o projeto. Sim, vamos, sim, podemos. Mas agora eu queria falar sobre a aula de hoje. Claro, aula de hoje à noite. Isso. Você prefere que a gente converse um pouco antes da aula? Porque assim, eu olhei o material que você mandou, os slides, eu fiz alguns ajustes, tá? Mas tem alguma coisa que eu preciso conversar com você, né? Antes de mudar, né? Não queria mudar antes de falar com você. Então, você prefere que a gente converse antes da aula, um pouco antes? Melhor, porque eu tô indo para casa agora Tá. e tá muito barulho. Aí vai estar mais silêncio, a gente pode falar mais tranquilamente. Então, o quê? Uns 20 minutos antes da aula? Isso, dá tempo de arrumar alguma coisa no slide e mandar. Você vai projetar. A gente Ou combina. eu. A gente Tanto faz. combina Tá depois, bom. tá bom? Era só isso, então. Então, 20 para 7, a gente se encontra. Tá legal. Até mais, Tá bom? então. Então tá. Tá Tchau, tchau. bom. Tchau.